Agora tá gravando. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui do Carros em Foco. E hoje vamos começar um novo capítulo, uma nova etapa dessa revisão de aerodinâmica automotiva que eu tô fazendo, né? E dessa vez a teoria da camada limite. E ela é uma grande etapa na definição de como funciona, né, a dinâmica dos fluidos quando atravessando um corpo como o do automóvel. E ela também vai ajudar a definir diversos considerações na hora de analisar asas mais na frente, né? Bom, mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado na Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena, né? Passei ali por Dallara Academy, fiz trabalho voluntário na Pagani, né? Essas coisas aí, e fiquei desempregado, né? E aí vim pro doutorado na Universidade de Brescia, né? Que é onde eu estou agora, né? Estou na residência estudantil. E em breve ficarei desempregado de novo, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui. Teoria da camada limite. O que a gente vai ver hoje é a introdução, né? Se der tempo, a gente já começa a entrar nas equações, né? Na tortura acadêmica propriamente dita, né? Então hoje começaremos com a introdução da teoria da camada limite. Em inglês, boundary layer, certo? Vamos chamar de TCL. Ok? Vamos embora. Ok, já fiz a revisão aqui. Bora. Um líquidozinho para dar uma empolgada e também hidratar. Tá muito quente. E vamos lá. Bom, primeiramente precisamos entender o que é uma camada limite, né? Basicamente, camada limite é uma região, e a gente vai desenhar aqui também sobre isso. É uma região certo? Do escoamento onde o perfil de velocidade é não uniforme. É não uniforme, certo? Mas em que senso? Em que sentido? Ele é não uniforme na espessura da camada limite, ou seja, na direção, vertical geralmente.
Então ele é não uniforme na direção paralela à espessura da camada limite. Na direção da espessura, é melhor assim, da espessura da camada limite, certo? Certo. Beleza. Certo. Além disso, o escoamento dentro da camada limite é rotacional. Ou seja, as partículas giram enquanto transladam ao longo da camada limite, né? Ao longo do seu comprimento, elas também vão girando. Mas a gente vai ver isso, certo? Ok. Como é que seria isso? Bom, imaginemos aqui um carrinho. Um sandeiro. Certo? Temos aqui um sandeiro. E temos regiões de escoamento em torno do sandeiro, né? Regiões de escoamento aqui em torno do sandeiro. Beleza. Certo? E vamos ter diferentes características aqui nesse escoamento, né? Primeiramente, aqui observamos que o divergente da velocidade é zero. A gente vai descobrir a razão disso em seguida. A gente vai observar também que recai no chão. A gente vai observar também que a densidade ela varia com a temperatura. A gente vai observar também que mais afastadamente, né, a densidade vai variar com temperatura e pressão. P e T. Beleza. E a gente vai observar também que na superfície do
componente dentro, né, do escoamento, eu vou ter aqui o curl, que é a nossa rotação, né? Certo? Dado uma velocidade, ele é 0, certo? E aí a gente pega ali da série de vídeos de Potential Flow. Eu já esqueci, gente, né? Beleza, mas o grande ponto é que essa região, e não é nem essa região aqui, vou ter que fazer melhor. Vamos pegar aqui na frente, não, aqui na frente não, aqui mais ou menos, certo? Essa região, ela é caracterizada pelo quê? Por um escoamento que vai basicamente explicar o que eu disse ali na introdução. Eu vou ter, o que é que isso quer dizer? Eu vou ter aqui a superfície desse carrinho, né? E a superfície desse carrinho, e eu vou ter o escoamento, certo? Imaginemos partículas do escoamento aqui, e aqui, certo? Beleza? Então, curl é 0. Só que, como eu falei, o escoamento dentro da camada limite ele é rotacional. Tá bem geladinha. Bem geladinha. O escoamento da camada limite é rotacional. Então, eu vou ter aqui né? Aí ele vai entrar na camada limite. Beleza. Aí ele vai fazer assim. Depois ele vai fazer assim. E aí ele vai ficar, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar girando dentro enquanto vai andando pelo escoamento. Andando, né? Se deslocando pelo escoamento, né? Então aqui vai dar a giradinha. Aqui gira de novo. Girou. 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 Girou de novo. Girou outra vez. Girou mais uma vez. E girou também. Certo? Então, aqui temos curl da velocidade igual a 0. E isso vem o que? Daquele capítulo lá de Potential Flow. Certo? Ou seja, escoamento potencial. Beleza, então aqui a gente já entende mais ou menos como é que é a dinâmica dentro da camada limite. Certo? Então, observa-se que a dinâmica do escoamento muda quando ele entra na região da camada limite.
camada limite. Ok. Beleza. Então, se ele muda quando eu entro na região da camada limite, tem um detalhe aí que é importante a gente dar atenção. É a espessura. Dessa forma, a espessura da camada limite e agora vamos atribuir a ela um sinal, né, que é o que? Delta minúsculo, deltinha. Então, a espessura da camada limite precisa ser definida. Precisa com 2 S. É isso aí. É isso aí. Precisa ser definida. No qual precisa ser definido. Foi estabelecido que delta é, no caso, a espessura da camada limite como é que eu posso dizer isso? Que a espessura da camada limite é definida no ponto do que a velocidade do escoamento dentro da camada limite é 99% da velocidade do escoamento longe deste. Então a gente pode escrever que a velocidade do escoamento, é igual a 0,99, né, 99%, quase 100 pau, né, é igual a o infinito. Que é o que? É a velocidade do escoamento, mas do ponto de vista do ambiente, né? A gente tem um carro andando, tem a velocidade do vento a uns 3 metros acima do carro. É diferente da velocidade do vento a 50 centímetros do capô, 50 centímetros do teto, né? Então quando a velocidade da camada limite atinge o 99% da velocidade lá em cima, a uns 2 metros do carro, 3 metros do carro, a gente admite que aquilo ali, até aquele ponto, é delta,
A partir daquele ponto não é mais delta, não tem mais efeito de camada limite, certo? O comportamento típico, é isso aí, escreve-se assim mesmo, típico de um escoamento dentro da camada limite é ser rotacional. Rotacional, né? Curl igual curl de V, quer dizer, curl do campo velocidade absoluto igual a zero, certo? Vai ser rotacional. Mas na prática, essa é uma visão bidimensional e o escoamento isso aí, escreve errado. E o escoamento da camada limite é tridimensional. É 3D. Então, no fundo, dessa forma, a camada limite é uma região onde o escoamento exibe 99% de vorticidade. Certo? E como a gente viu, copy, vamos botar aqui do lado, paste, não, imbecil, ô bicho burro, puta que pariu. Certo? De vorticidade. Isso seria o que? As partículas certo? Do escoamento
giram no sentido horário. Vamos botar rotacionam. Rotacionam no sentido horário, né? Quando o escoamento está dentro da camada limite. Isso, escreve bem errado mesmo. Dentro da camada limite. Ok, isso aí. A gente até tá sendo um pouco aqui repetitivo, né? Mas tem um outro detalhe. Outro detalhe importante. Que é isso, meu irmão? Outro detalhe. Isso. Importante é que a camada limite é longa e bastante fina. De forma que pode se definir a gente pode dizer o quê? Que o comprimento da camada limite ele é muito maior do que a espessura da camada limite, né? Então a gente percebe que a espessura da camada limite ela tem importância muito grande, né? Uma vez que a espessura da camada limite tem grande importância, se faz necessário determinar sua magnitude. Certo? Então, agora a gente sabe que a espessura da camada limite, que é o quê? É mais ou menos daqui para cá, né? Ela tem um papel extremamente importante para determinar quando o escoamento vai mudar de comportamento, certo?
Então a gente precisa saber isso nos cálculos. Ok. Então... beleza. Então vamos determinar, vamos entender uma coisa. Na camada limite, existem dois termos importantes: termo de advecção e de difusão, certo? Entretanto, quando eu estou dentro da camada limite, esses termos, eles não é que eles são iguais, mas a ordem de magnitude deles, a ordem de grandeza é praticamente a mesma. Então, a gente parte de uma consideração. Isso, mostra aí, vai. Isso, faz errado. Para determinar delta, assume-se que os termos de advecção e difusão são praticamente iguais do ponto de vista da ordem de grandeza. Ou seja, eles não são numericamente iguais, mas a ordem de grandeza deles é muito parecida ou a mesma. O que é que quer dizer? O termo de advecção, valores hipotéticos, tem um valor de 200. O termo de difusão tem um valor de 450. Eles são iguais? Não, mas a ordem de grandeza deles é a mesma. Tipo, eles são múltiplos de 100, certo? A ordem de grandeza ok, certo? Se fosse 200 e o outro fosse 600, mesma coisa, a ordem de grandeza é a mesma, não são iguais. Talvez até essa consideração não fosse feita, mas é isso que precisamos entender. Se um for 200 e o outro for 1000, for 2000, aí essa consideração já não pode ser feita, certo? E como que a gente escreve isso? Isso é descrito da seguinte forma. Certo? O infinito ao quadrado dividido por x tem a mesma ordem de grandeza que viscosidade cinemática. Isso aqui é viscosidade cinemática? Vamos ver, eu sempre esqueço. Não tem jeito. Só nascendo de novo. Cinemática. Viscosidade cinemática é igual que o infinito delta ao quadrado, certo? Beleza.
correto. Certo? Beleza. Aí fica fácil, porque a gente pode só isolar o delta para ver o que a gente observa. Beleza. Então vamos isolar o delta. Passar tudo por outro lado. Aqui a gente já sabe aqui. Vamos deixar aqui. Isso. O infinito ao quadrado dividido por x dividido por o infinito dividido por viscosidade cinemática, certo? E do outro lado vai ficar só, isso é quase a mesma coisa que delta ao quadrado. Ok, vamos até trazer para o outro lado para usar o comprimento todo da folha. Então, aqui setinha. Aqui o infinito em cima, o infinito embaixo, mais um é ao quadrado. Então, tchum, tchum. Aí isso aqui vai ficar. Puta que pariu, meu irmão. Que coisa chata do caralho. Isso aqui vai ficar x vezes mi, que é a viscosidade cinemática, e isso o ao quadrado. Isso é a mesma ordem de grandeza que 1 sobre delta. Ok, então vamos inverter e a gente chega à condição de que delta ao quadrado é ordem de grandeza de mi vezes x dividido pela velocidade, o infinito. Aí finalmente delta tem a mesma ordem de a espessura da camada limite tem a mesma ordem de grandeza que mi dividido por x vezes x dividido por o infinito. Ok, então fecha parênteses aqui, parênteses fechado. Beleza. Isso correto? Porra. Ok. O dividido por mi. Beleza. Aqui, gente, tem uma coisinha interessante. A gente sabe que o infinito, minha velocidade dividido por viscosidade cinemática, e isso multiplicado por um comprimento vai me dar Reynolds ao longo desse comprimento. Então, o que é que nós vamos fazer? Se eu multiplicar, vou pegar delta. Meu irmão, que coisa chata isso aqui, bicho. Puta que pariu. Caralho. Porra. Está merda. Vou multiplicar aqui por x. Não, que não, né? Imbecil.
dentro o Mobral, se eu pegar Mi vezes o infinito vezes x, isso aqui vezes x, certo? Isso aqui vai ser Mi vezes x. Isso aqui vai ser x ao quadrado vezes Mi, o infinito, vezes 1 sobre x. E x, imbecil. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Reynolds invertido. Isso aqui vai ser x ao quadrado vezes 1 sobre Reinaldo. Logo, a minha viscosidade ou a minha espessura da camada limite será x da mesma ordem de grandeza de x dividido por Reynolds, número de Reynolds ao longo de x. Aqui a gente vê, né? Certo? Beleza. Ok. Então, a viscosidade vai ter um papel muito importante aqui. Por quê? A viscosidade é o fator, né? É o motor, quase que o motor disso tudo. Porque ela é o fator que faz o escoamento rotacionar. Certo? Logo, é possível escrever que densidade vezes V vezes o gradiente, fecha parênteses, vezes velocidade, fecha os barrinhas de absoluto, né? Isso será a mesma ordem de grandeza do que Mi gradiente ao quadrado da velocidade. Certo? Então, isso aqui é como dizer também que ρ vezes a velocidade vezes derivada parcial da velocidade em x, certo? É similar a Mi vezes a derivada parcial segunda da velocidade, porém em y, certo? Onde U
é onde o... ok, pera. Onde o e y espera. Onde o e y são ao longo da direção do escoamento, e da espessura da camada limite. Não, y, perdão, e normal a parede, certo? Que a gente está analisando camada limite, então está implícito que eu vou ter ali um corpo sólido, certo? Então y é a direção normal à parede. Se a parede está assim, a parede está aqui, y. Se a parede está assim, y, certo? Ok? Se a parede está assim, y, normal à parede, certo? Beleza. Considere assim, então, que aí a gente passa a escrever partial u partial x, derivada parcial de u em x, será maior que o limite, que no limite de delta x, os incrementos em delta x tendendo a zero, quando o que? U de x mais delta x menos u de x dividido por delta x. Tá molhando a mesa aqui. Certo? Aí podemos aqui com isso dizer que logo pode-se escrever que ρ, densidade, vezes o infinito, vezes o infinito dividido por x é similar à viscosidade dinâmica, μ, certo? Dividido vezes o infinito, delta ao quadrado. Aqui, gente, viscosidade dinâmica, que eu escrevi diferente ali do começo, né? Isso aqui é 1 sobre μ. Só confirmar aqui que eu tenho certos problemas mentais. É isso aí, certo? Então, a gente já sabe mais ou menos onde isso vai parar.
certo? Certo? Onde o x que a gente viu ali no começo e viu aqui também, onde o x, meu Deus, onde x equivale a uma distância que se inicia no começo do escoamento. Para ficar claro, eu vou até trazer o desenho para cá. No começo do escoamento, certo? A partir dessa equação, pode-se encontrar delta, que é a espessura da camada limite, em relação ao comprimento x. Aqui e aqui. Copiar, pastel. Então a gente traz para cá. Beleza. Só pra... Ai. Está merda. Isso. Mais pra cima aqui. Pronto. Como seria isso? Basicamente, eu... Y, certo? E... aqui não, imbecil. Aqui. Você burro. X, certo? Aqui é o que? X igual a 0. Então aqui é o ponto inicial. O escoamento começa aqui, dentro da camada limite, evidentemente. Certo? Então até trazer aqui mais para baixo, para ficar mais legal. Pronto. Certo? Beleza. Aí a gente vai obter ali o que a gente já encontrou. Seria delta ao quadrado é similar a mi vezes x, rho vezes o infinito. Isso aqui vai ser igual a ni vezes x. Sim, só uma coisa aqui, peraí. Aqui não é não, imbecil, que é a densidade Neandertal. Certo? Então, isso aqui já é ni vezes x vezes o infinito. Densidade vezes comprimento dividido pela velocidade, que é o que? Reinaldo. Isso é o que? Certo?
Beleza. Aqui não é igual não. Jeg. Aí aqui fazemos a mesma coisa. Caralho, meu irmão. Parkinson tá foda hoje, hein? Ni de x, 1 infinito, vezes x de x. X dividido por x, né? Teremos que Ni x ao quadrado, o infinito, vezes x. Certo? E aí, finalmente, chegamos à condição que nós já chegamos ali em cima. Certo? Delta é x de Reynolds, número de Reinaldo. Por quê? Porque o número de Reinaldo ele é dado por Reynolds é igual a o infinito vezes x dividido por Ni, velocidade cinemática, certo? E aí a gente chega nessa condição. Detalhe, certo? Essa equação é válida para escoamentos, escoamentos laminares, certo? Certo? Dessa forma, a partir das definições de Blasius, certo? Esse valor ele vai mudar. Dessa equação ela vai ter um leve ajuste. Delta, né? Terá um leve ajuste. Delta será igual, agora eu vou usar igual a 4,9 imbecil de x dividido por raiz quadrada de Reinaldo, certo? Beleza. E aqui temos a magnitude da camada limite. Certo? Beleza. Considerando a aerodinâmica de automóveis, e aí eu vou pegar um pouquinho daqui. Acho que isso aqui é interessante de comentar. Certo?
Beleza. Considerando a aerodinâmica automotiva, os valores comuns, né? De o infinito são 15 metros por segundo, certo? Que seria o equivalente a 54 quilômetros por hora. E 60 metros por segundo, que é o equivalente a 216 quilômetros por hora. Quilômetros, metro por segundo. Eita! Porra. Certo, 216, correto, acertei. Certo? Então, considerando aqui, agora a gente vai aplicar um pouquinho na parte automobilística. Certo? Vamos pegar o nosso Sandero. Cadê o Sandero? Tá aqui o Sandero. Vamos pegar o Sandero. Copy. Paste. Aqui o Sanderinho. Certo? Os valores comuns são 15 metros por segundo, 60 metros por segundo, certo? E aplicando-os, começou a baitolagem. E aplicando-os em uma análise da camada limite no teto de um carro, de um automóvel, podemos descobrir a camada limite. Meu Deus do céu, eu não sei não, sabe assim, às vezes eu acho que eu tenho que devolver meu diploma, sério. Em uma análise da camada limite e aplicando-se em uma análise da camada limite no teto do automóvel, observa-se que beleza, dois pontinhos. Aqui o nosso automóvel, nosso Sanderinho. Vamos dar uma analisada no teto dele. Temos aqui tetinho aqui e tal. Égua. Tetinho. Beleza. É essa parte que a gente quer. Então, vamos analisar daqui até aqui, que é onde o teto tá reto, né? Aqui, que dá cerca de 1 metro, considerando que dá 1 metro. Aí temos aqui nossa camada limite. Vamos calcular, beleza. Qual é a espessura?
na nossa camada limite, certo? Beleza. Delta igual a, que pariu, a 4.9 vezes 1. Embaixo, Reinaldo, né? Reinaldo. Então, vamos pegar o caso de 60 metros por segundo. Vezes 1 dividido por 15, 10 a menos 6. Certo? Isso aqui vai me dar quanto? Viu-se. Isso aqui vai me dar cerca de 0,00245 vezes 1000. Isso aqui vai me dar cerca de 2,45 milímetros. Um pouco diferente do meu resultado. Aí, beleza. Em alta velocidade. Nesse sandeiro aí voando baixo a 215 km por hora. E se eu fizer delta, vai ser, puta que pariu, viu, meu irmão? 4.9 vezes 1 dividido por 15 metros por segundo vezes 1 dividido por isso aqui, 15, 10 a menos 6. Isso aqui vai me dar aqui 4.9 dividido por 42 vezes 10 a menos 4, pi 3,14 dividido por 2.485 menos 6 0,0049 Apex 4,9 milímetros, Apex 5 milímetros. Meus senhores, né? Temos aí os valores de camada limite, né? Olha como ela é fina, 5 milímetros para o comprimento do teto de 1 metro, que é 1000 milímetros, né? Então já fica um pouco claro os efeitos disso.
Então, Então, é fácil observar que delta é muito menor que o comprimento do capô ou do teto do carro. Certo? Então, o que possibilita estabelecer uma correlação de ordens de magnitude, né? Ou seja, a gente vê aqui delta é 5 10 a menos 3 metros, certo? E o comprimento x, né, que é 1 metro. O que isso nos mostra é que delta dividido por x vai ter uma ordem de magnitude ali de 1 10 a menos 3, ou 1 dividido por 1000, 1 milésimo, certo? O valor de 1 milésimo que a gente viu aqui, 0,001, é a típica ordem de grandeza para aplicações automotivas. Certo? Por que a gente faz essa correlação? Eu estou pegando um comprimento qualquer, x, porque, na verdade, essa correlação ela é uma normalização. Eu estou pegando um comprimento, que é a camada limite é um comprimento, e dividindo pelo comprimento da camada limite, né? Quando eu digo comprimento da camada limite, é uma unidade de distância, o correto era esse. O delta, ele é uma unidade de distância, só que é uma unidade de distância para cima, na direção normal ao plano, que é o teto do carro. Então essa normalização nos dá, aliás, eu não posso nem botar M aqui porque é uma normalização, imbecil, né?
nos dá possibilidade de comparações entre diferentes sistemas, que é o verdadeiro objetivo de você normalizar algo, né? Então, além disso, essa correlação, isso imbecil, essa correlação permite normalizar delta, camada limite, normalizar a camada limite, a espessura da camada limite em x, né, de forma a ser comparável com outros sistemas. Certo? E é isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já tá menos pra mim. Aqui já é a violência do próximo vídeo. Últimos comentários que eu acho que é bom a gente dizer, certo? Aí a gente vai pegar esse desenho aqui de novo. Isso, imbecil. Puta que pariu. Seu idiota. Sistemas e paste. Traz pra cá. Puta que pariu, meu irmão. Aí eu fico violento, o tablet acha ruim. Beleza. Aí a gente vai tirar aqui o X. Vamos botar aqui X. X. Ok. Né? Então aqui Y e aqui X. Agora tá bonito. Nem sei se precisa do carrinho. Mas imaginemos o nosso sandeiro, né, num túnel de vento. Um sandeirinho, certo? Aqui o ar, chegando aqui para arregaçar, certo? Imaginemos nosso sandeirinho num túnel de vento e vamos analisar o boundary layer dele rapidamente, como a gente fez ali em cima. O que a gente pode dizer isso? A camada limite, ela é responsável certo? Essa fina camada de uma grande parte do arrasto aerodinâmico, o drag. Ai, caralho, do arrasto aerodinâmico. O famoso drag, comentado em revista, né, e tudo. O CX do carro, né, o CX, né, sabe, né? Enfim, aí isso vem tudo desse efeito da camada limite. Além disso, é aqui também onde se acontece essa separação do fluxo, né? E aí a gente tem da separação do fluxo, né? Então tem
Ela é responsável pelo arrasto aerodinâmico, separação do fluxo e as vorticidades. O impacto disso é a geração da separação do fluxo que causa você vê problemas em difusores e asas, coluna C, né, que causa problemas de perda momentânea de efeito em difusores e asas, e coluna C, por exemplo, né? Coluna, vamos lá, para quem não sabe, coluna A, né? Coluna B, certo? E coluna C, ok? Certo? Então o que acontece aí? O escoamento separa. Quando ele separa, ele abre um wake bem grande, né? E isso gera mais arrasto. Além disso, ser rotacional motiva mais vorticidades que culminam em um maior wake, no maior rastro, que é o wake, né? Entre parênteses, wake. Isso é muito falado nas transmissões de Fórmula 1, certo? E isso também acabou. Isso também gera mais arrasto aerodinâmico, certo? Tudo isso são fatores de maior arrasto aerodinâmico. Certo? E é isso, senhores. Até que foi bom. Foi uma grande introdução, temos que admitir. Mas essa introdução é grande mesmo. Próximo tópico: equações da camada limite. Agora que a violência vai começar.
Mas isso só no próximo vídeo. É isso, né? Camada limite aí, só nessa pequena aqui, nesse pequeno começo, né? A gente já viu o quanto isso tem efeito na aerodinâmica automotiva. Eu tava doido para chegar nesse capítulo, porque é nele que a gente começa a ver algumas coisas. Mas é necessário entender os outros 6. Eu entendi? Óbvio que não. Né? Por quê? Não sei. Eu já esqueci. Né? Mas é isso. Né? Hoje você já sabe porque gera arrasto. Ok? Seus pífios. Né? Nos vemos no próximo vídeo de estudo. Tomar uma aguinha para hidratar. Até lá.